vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ela nunca questionou aquilo. Ouvintes, a questão de questionar tem levado milhões e milhões a perderem até as próprias almas. Sem falar o melhor daqui, desta terra. O melhor daqui está comprovado que não é o dinheiro, que não é nada que o homem possa possuir. Nem posição, nem tampouco fama, muito menos mulher. O melhor da terra está em ter uma vida que simplesmente está passando por aqui com destino ao futuro lar do noivo terreal. Aliás, do noivo celestial e da noiva terreal. Esse é o melhor da terra. É o que se pode alcançar aqui. Constata-se, então, que é ser peregrino. Abraão foi peregrino. E todos os heróis da fé peregrinaram, passaram por aqui. Todos que almejam postos altos, eletivos, peregrinam em busca de votos para alcançarem o palácio, os palácios, a posição de mandar, de governar. Mas antes disso, eles peregrinam. Há candidatos que usam esse termo. Tenho peregrinado pelo estado de Goiás, pelo Brasil afora, para chegar a um lugar desejado. Agora, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal é, sem comparação alguma, muitas vezes mais do que qualquer posto aqui na terra pelo qual homens peregrinam. Então é nesse sentido que Abraão foi um peregrino, como todos os heróis da fé. E nós somos peregrinos. Agora, o peregrino não questiona. Não questiona com Deus, uma vez que ele esteja peregrinando em convivência, em relacionamento com Deus, para viver no futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Então você vai ver o exemplo de Abraão. Ele não peregrinou, aliás, ele não questionou
com Eloí. Quando o Senhor, Eloí, disse para ele que ele alcançaria um filho através de Sara. Já com 100 anos de idade, Sara 90 anos. Sara, ao ouvir aquilo, ela passou pelo vale da sombra da morte. Porque ela questionou em relação à sua possibilidade, como uma velhinha que era. Ouvindo aquele senhor que estava falando com o seu senhor, que era seu esposo, Abraão, que alcançaria um filho através dela. Mas ela não morreu, porque estava no marido, que não questionou, por sua vez, que não questionou com o Senhor. Veja só, mulher, homem, que primeiro tem que questionar. Ló questionou com os anjos. Teve que ser puxado pelo braço para sair de Sodoma. E a mulher samaritana, o profeta está dizendo que ela não questionou. Qual é a identificação do Messias a ela? Enquanto que aqueles que nunca peregrinaram pela terra prometida questionaram a Jesus, começando pelo seu próprio nascimento. A sua falta de currículo, a sua falta de vindicação para eles, porque para eles Jesus não tinha nenhuma vindicação do Messias. Eles questionaram a Jesus. Agora, Pedro não questionou. Quando Jesus disse para ele largar as redes e segui-lo, ele não questionou. O nosso problema mora aí. É como diz o narrador, aí é onde mora o perigo. Na questão de questionar, surge o grande mal da murmuração, da interrogação. É constatado que o homem não passa de sua interrogação. Então, a mente humana é questionável e gosta de questionar, tem que ser convencida pela razão, pela lógica e por aquilo que pode apalpar. Quantas vezes você tem que mostrar para o companheiro, para a companheira. Aí, é por isso que eu disse, você tinha que ficar quieto, ficar quieta e crer somente, mais nada. Mas tem que questionar. Isso é uma identificação muito má. Não é boa. Então você entende aqui, quando as pessoas começam a questionar a Deus, elas estão questionando o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Quando as pessoas questionam ao profeta de Deus, elas estão fazendo a mesma coisa. Tudo que é normal,
tudo que é natural e que não desperta, às vezes, questionamento, porque apraza os olhos, satisfaz a razão, não aperfeiçoa a fé. Tudo que é de Deus, tem que ser questionado pelo homem natural. Por que que esse profeta que nós pregamos é tão questionado? É porque ele é de Deus. Aleluia. Por que que o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é questionado? É porque ele é verdade. É Bíblia pura. Por que que a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo é tão questionado? Essa unidade é questionada não pelos incrédulos, não pelos pagãos, mas pelos evangélicos, pelos cristãos. Agora, quando a pessoa questiona a Deus e a seus enviados, aos apóstolos e aos profetas, elas estão questionando o seu lugar de habitação. E os céus, o milênio, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, não tem habitante que tenha questionado a veracidade deste lar, desse futuro lar. Você não pode estar na futura terra depois dela passar pelo batismo das águas. Você vai notar uma coisa, que ela sofreu o dilúvio, mas a sua estrutura ficou aí. Os habitantes dela pereceram, com exceção de Noé e sua família. E aquela bicharada que entrou na arca. Com exceção disto, todos pereceram. Mas a estrutura da terra permaneceu a mesma coisa. Quando Jesus Cristo expirou no Calvário, tudo que podia mover, moveu. Tudo. Clamou, gemeu, chorou. Mas a estrutura da terra permaneceu a mesma. Quando o fogo queimar essa terra, esse velho mundo, então queimará exclusivamente todo instrumento do pecado. A terra, porém, permanecerá com a sua mesma estrutura. E nós já vimos isto aqui, que o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal é neste planeta chamado Terra. Bom, os astronautas olham de lá da Lua, lá de fora, eles veem essa bola maravilhosa, Mercúrio. Como você olha daqui a Lua, você olha para cima,
estando lá na Lua, ele tem que olhar para cima para ver a Terra. Naturalmente, se habitasse lá, ia ter terra nova, terra crescente, terra cheia, terra minguante. Nesse sentido de rotação e translação, então haveria esse mesmo fenômeno que existe em relação à Lua. Quando o Sol está entre a Terra e a Lua, ela está numa fase. Quando a Lua está entre a Terra e o Sol, a Lua está em outra fase. Tudo bem. Mas aí nós chegamos ao ponto em que, se houvesse habitantes, vida em outro planeta, cada um deles estaria lutando para vir para a Terra. Por que que o terrestre aqui está lutando para ir para lá? Onde não há vida. E se houvesse lá, ele estaria lutando para vir para a Terra. Porque instintivamente ele saberia que é na Terra, é no planeta Terra, é nessa estrutura que Deus estabelecerá todo o seu reino. Ah, quando se fala desse reino de Deus, toda injustiça fica para trás. Tudo que é questionável desaparece. Tudo que é perene desaparece, porque não é eterno. Tudo que é efêmero, que é passageiro, passa. Tem que passar para ficar exclusivamente a palavra, para ficar exclusivamente corpos celestiais glorificados, habitantes do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Este mundo não é digno desta gente. Hebreus capítulo 11. Nunca você vai ver uma barraquinha de sem terra por ali, de sem teto, de invasores, clamando por um pedacinho de terra. Ah, vocês que são sem terra, deveriam todos aceitar esta mensagem, porque vocês estão clamando por um pedaço de terra, quando podem herdar a terra. Você é habitante do futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Você já está com um protocolo. Você está com um protocolo. O seu processo já foi aprovado. Você está com a garantia do rei, do futuro lar do noivo celestial. Não há por que temer. Olhe para cima, porque a nossa redenção está próxima. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Porque meu servo se abate desse jeito? Se derramei já por você na cruz meu sangue. Tira essa angústia, essa tristeza do teu peito. Erga a cabeça, em meu nome se levante. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém fui eu quem te escolhi, quem te chamei. Essa unção que você tem fui eu quem dei, e vou te usar até o dia em que eu quiser. Deixe que falem, enquanto falem você louva o meu nome. O teu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Eu sei que pedras te atiram todo dia, te caluniam, acham que és um qualquer. Porém fui eu quem te escolhi, quem te chamei. Essa unção que você tem fui eu quem dei, e vou te usar até o dia em que eu quiser. Falem, enquanto falem você louva o meu nome. O teu louvor é como fogo que consome, cheiro suave, tão gostoso de sentir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Deixe que falem, no tempo certo eu com eles vou tratar. Mesmo chorando, continue a me louvar, pois vai chegar a hora de você sorrir. Hoje um sonho de venturas mil vou enfim realizar, de estar diante do altar, contigo apresentando a Deus nosso lar. Que o Senhor nos una mais e mais em seu tão excelso amor, e nas horas mais difíceis
Se conosco pedimos ao Senhor que terra e céu hoje saibam que revestir de Deus o amor, a Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor. Quando o tempo o rosto então marcar, quero na lembrança ter o olhar que uma vez uniu o meu coração ao teu, e que todo o céu se possa ouvir que Deus tem prazer de estar sempre em comunhão conosco, em nosso simples e doce lar. Que terra e céu hoje saibam que revestir de Deus favor, a Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor, ó, proteja o nosso amor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á.
seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente isto poderia fazer de nós pessoas que não passam também, que não se desvanecem, que não perecem. Porque se Ele não perece, nós também não pereceremos, se Ele vive em nós, se Ele está em nós. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? São Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. São palavras de Jesus Cristo na parábola do amigo importuno. Neste mundo de tanta solicitude, de tanta necessidade, uma necessidade chama a outra como um abismo chama o outro abismo. Os pedidos e as demandas dos homens, de um modo geral, quase todas elas, são em direção do natural, das coisas materiais. Há um profeta na Bíblia que disse que o homem carregaria dinheiro em saco furado. Ora, que expressão grosseira, que expressão esquisita, mas que tem um significado tão profundo, tão real no seu cumprimento. Carregar dinheiro em saco furado. Isto quer dizer que nunca enche a medida de quem quer que seja. Mas, ouvintes, tudo parte de um ponto. Tudo parte de uma estaca. Se o homem conseguisse voltar à estaca zero e partir dali e dar cada passo de sua vida devidamente seguro de onde está pisando, sob orientação de Deus, sob orientação do infalível, tudo seria diferente. Aliás, é um conselho que as pessoas desorientadas, que estão sofrendo um desequilíbrio, que estão desesperadas nesse instante, devem acatar, devem receber de Deus nesse instante. Talvez não puderam parar quando estavam bem de vida, bem de saúde, mas agora estão paradas. E podem ouvir um conselho de Deus. Volte à estaca zero. Volte à casa do Pai. Volte ao ponto de partida, como o filho pródigo voltou. E verás então que o Pai sempre é Pai. O Pai sempre é Pai, mas de quem? Do Filho. Então o Filho, por sua vez, sempre é um filho. Ou mais cedo ou mais tarde, ele se lembrará da estaca de onde ele partiu. Ele encontrará justamente onde ele se desviou do correto, do certo, da certeza, da segurança. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo e já estão entendendo tudo a estas alturas. Ele não contentou com o que tinha na casa do pai e quis ser um aventureiro. E numa missão de aventura, ele chegou a um ponto de desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Oh, que experiência tremenda! Mas vale a pena lembrar-nos de que sempre ele era um filho. Um filho que um dia fez um pedido que naturalmente sangrou o coração do seu pai. Mas o pai lhe atendeu o seu pedido. Aquele filho não saiu sob uma vontade própria, perfeita de seu pai, mas saiu sob uma vontade permissiva.
Ele fez o pedido e o Pai lhe atendeu. Conforme já afirmamos, não sob uma vontade própria, perfeita, mas sim sob a vontade permissiva. Deus tem duas vontades: a vontade perfeita, própria dele, e a vontade permissiva. Como você também, qualquer pai de família, qualquer pessoa que está me ouvindo nesse instante pode entender isto perfeitamente. Há coisas que você admite como permissão, mas há outras que você admite como vontade própria, perfeita, nascida de dentro para fora. Israel pediu um rei, e sob a vontade permissiva de Deus, Israel recebeu o rei Saul. Aí está um exemplo claro. Mas por que ele pediu? Bom, um bom assunto para nós meditarmos, continuarmos na nossa meditação nesse instante, uma vez que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Vamos pensar no pedido de Salomão, quando tudo estava diante dele. Quando Deus, como um verdadeiro rei, disse para ele: o que você pedir, eu te darei. Salomão, cônscio de sua responsabilidade, e naturalmente, julgando-se completamente incapaz, débil, insuficiente em si mesmo, de desincumbir uma missão que tem um tipo perfeito na Bíblia Sagrada, do Espírito Santo. Pediu sabedoria. Oh, sim, pediu sabedoria. Que sabedoria pediu Salomão? Todos sabem que foi a sabedoria do alto para julgar, para discernir. Ele tinha que julgar o povo. Ele tinha que decidir por duas mulheres que estavam em contenda por causa de uma criança morta e uma criança viva. Que sabedoria Deus deu para aquele homem. E São Tiago disse para os cristãos, sem exceção de classe, condição, sexo. São Tiago disse à irmã, ao irmão: se você tem falta de sabedoria, peça. Mas não peça duvidando. Eu não estou falando de uma sabedoria que você tem que conseguir num banco de escola, de uma faculdade. Porque aí você tem que buscar através dos livros, através do sistema escolar, educacional. Mas Tiago está falando de uma sabedoria que deve ser pedida a Deus. Então está claro que se refere exclusivamente a uma sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto. Como se necessita de sabedoria nesses dias? Como se necessita de sabedoria no lar? Como os esposos estão precisando de sabedoria? Como as esposas, as mães, as moças, os moços estão necessitando da sabedoria do alto. Mas em busca da sabedoria terrena, desprezam o mais excelente. Quando Deus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora quem traz essa sabedoria é o Espírito Santo. Davi pediu a Deus, com angústia, com desespero, vendo seu pecado diante de si, a coisa que poderia de fato lhe separar de Deus, o que significa tirar dele o Espírito Santo. Então ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Que valerei eu
sem o teu Espírito? O que vale um homem sem o Espírito de Deus? O que vale um Sansão depois de realizar tantas façanhas? O que vale um Sansão com os olhos furados? O que vale uma igreja? O que vale um crente? O que vale um pai de família sem pulso, sem o poder de Deus? O que vale uma mãe? O que vale uma mulher sem o poder de Deus na sua vida? O que vale um povo sem Deus? O que valem as riquezas? O que vale Israel sem o profeta, sem o assim diz o Senhor? Qualquer inimigo se ajuntava aos redores de si e o assombrava, o levava à idolatria, o levava aos bosques, aos altares fabricados por homens pagãos. O que vale o homem sem Deus? Não retires de mim, ó que pedido. É uma hora de pedido. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Se damos oportunidade para pedir, só se pede cura, só se pede solução de problemas. Isto mostrando que estamos atolados, soterrados, mergulhados nas aflições terrenas causadas pela demanda, pela busca das coisas naturais. Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que deve ser pedido. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Dá o Espírito Santo simplesmente para você falar em línguas estranhas, profetizar. Nada disto soluciona o problema de quem quer que seja mais. 1 Coríntios 13 tem se cumprido, porque o que é perfeito tem vindo, que é a palavra completa. O Espírito Santo não pode fazer outra coisa senão te revelar as Escrituras. O que ele fazia naquele dia de Lutero era revelar que a salvação era de graça. Mas o que ele fazia no dia de Wesley era revelar que sem santificação ninguém veria o Senhor. O que ele fez nos dias dos pentecostais, dos dons espirituais, foi mostrar que este é um direito da igreja. Os dons espirituais nas Escrituras. E o que faz o Espírito Santo nesta era? Está levantando grandes líderes, prometendo tudo, como disse São Pedro, quando eles próprios estão escravizados. O que faz o Espírito Santo nesta hora? Nesta hora em que o mundo se encontra totalmente inseguro, em todos os sentidos, em todas as alas, não há segurança. Dizem a paz, dão as mãos uns aos outros. Quando as Escrituras dizem, quando disserem a paz, paz, virá repentina destruição. Porque o homem tem pedido mal, pedi, e não recebereis porque pede mal. Você pede o Espírito Santo, esperando em falar línguas, estará satisfeito com isso? Você está pedindo mal, por isso não recebe o Espírito Santo. A filha de Herodias fez um pedido, suborientada pela sua mãe corrupta, pela sua mãe adúltera. E que pedido louco, que pedido doido, pedir a cabeça de um profeta, isto é, trancar a boca de quem feriu o seu pecado. O melhor que ela poderia ter feito e que jamais aconteceria, porquanto ela era uma imunda.
ela era dizer assim: solte, João Batista, deixe que sua boca abra, se abra contra o meu pecado. Quando há uma boca se abrindo contra o pecado de um povo, quando o profeta de Deus vinha abrindo a sua boca contra o pecado de Israel, era lhe dando uma oportunidade, era procurando salvar Israel, quebrar seus Baalins, quebrar seus Astarotes, quebrar seus credos, quebrar seus dogmas, vencer, portanto. Se Herodias fosse uma mãe sábia, que pelo menos tivesse caído em si, naquele íntere, naquele espaço de tempo, ela diria: minha filha, peça para Herodes soltar João Batista com liberdade de abrir sua boca, gritar nesse deserto, ferir os nossos pecados. Onde está a sabedoria que vem do alto? Pergunte onde estava a sabedoria nos dias de Jesus aqui na terra, sabedoria para saber quem era o Cristo. Estava com um pescador, não é? E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quem lhe deu essa ciência, Pedro? Quem lhe deu essa sabedoria? Quem poderia nos dar sabedoria nesta era para ver um profeta, para ver a mensagem de Deus, para ver o cumprimento das Escrituras? A Pedro não foi a carne nem o sangue, então muito menos a nós. Poderia ser a carne e o sangue. Que o Senhor vos abençoe, ouvintes. Que o Senhor vos dê graça nesta hora, sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor, ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro,
Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Jorra do
Deus, Senhor.